Hoje é sábado, dia 13 de julho do ano do Senhor de 2024. O evangelho desse dia é de Mateus capítulo 10, versículos 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O tema principal do trecho do evangelho de hoje é a coragem. Coragem. Por 3 vezes, o Senhor repete aos seus discípulos que serão enviados em missão: não tenhais medo. Não ter medo dos que caluniam e mentem. Não ter medo dos que ameaçam e matam, mas não tem poder sobre a vida para além da morte, nem sobre o espírito que habita em cada um. A consciência do valor que cada pessoa tem para Deus deve levar a superar o medo. A confiança em Deus que ama a cada pessoa faz superar todo o medo e nos enche de coragem. Como parte do discurso sobre a missão cristã, o início do nosso trecho do Evangelho de hoje apresenta o ideal do discípulo de Jesus Cristo e de toda a vida cristã, a saber, a configuração da vida do discípulo ao Senhor. Para o discípulo de Jesus, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu Senhor. Trata-se aqui da dependência radical do discípulo ao seu mestre e do servo ao seu Senhor. Dependência que não é subserviência, mas aceitação livre de ser como mestre que se fez servo de todos. Aceitação livre de saber que o ensinamento do mestre é o caminho que conduz ao Pai. A vocação cristã é vocação para o serviço. Serviço gratuito e generoso a Deus. Serviço gratuito e generoso a Deus e aos nossos semelhantes. A comunhão e a identificação
que caracteriza a relação do pai e do filho deve inspirar e caracterizar a relação do discípulo com Jesus. Essa comunhão liberta do medo que inibe a proclamação tipicamente cristã, cujo conteúdo é a vitória de Cristo sobre o mal e todas as suas manifestações e sobre a morte. O medo, nós o sabemos, é contrário da fé. Jesus repreende a Pedro que ia afundando por causa do medo e da incredulidade. Jesus diz a ele: homem fraco na fé, por que duvidaste? A incredulidade gera o medo. A falta de confiança gera o medo. É a fé que nos permite caminhar sobre uma superfície firme, não obstante o vento e o vento contrário. Somente enfrentando e vencendo o medo é que o discípulo será livre para, inclusive, entregar a sua própria vida por amor de Deus. Sem desapego da própria vida, não é possível viver a existência em Cristo e, por isso, não é possível se deixar conduzir pelo Espírito de Cristo. A missão dos discípulos, não o esqueçamos, é tornar pública e prolongar na história a memória de Jesus que passou por esse mundo fazendo o bem. Ele que é a palavra eterna do Pai que entrou na nossa carne. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.